Bem-vindo ao podcast Parapsicologia na Prática. O que vamos falar hoje? Hoje o nosso tema é Parapsicologia na Prática Clínica. Eu sou Anivalda Nazário Stolfi, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta desde 2010, formada nessa área, atuante profissionalmente, também como professora de curso. Eu sou Wilson Rafael Stolfi, parapsicólogo clínico, psicólogo, atuo como parapsicólogo desde 2002, então já vão lá 26 anos de atividade, diretor do Impact de Curitiba, escritor, editor de vídeos, textos, e outras coisas mais, palestras e cursos. Muito bem, meu querido. Então, vamos falar sobre a parapsicologia clínica. O que é, primeiramente, Wilson, a parapsicologia? Porque a parapsicologia tem muito mito em torno dela, então muita gente nem sabe o que é a parapsicologia, nem se interessa muitas vezes porque não sabe o que é. Então, explica para nós o que é a parapsicologia. Então, a parapsicologia clínica, estamos falando aqui de parapsicologia clínica, o que nós estudamos é comprovável cientificamente, então é a ciência que vai estudar os potenciais mentais, a força da mente de que todos somos dotados, nem sabemos que éramos tão capazes assim. No entanto, nós temos um potencial infinito e que precisamos aprender a usar esse potencial de uma forma adequada, porque se a gente não dá uma direção a esse potencial de uma forma que nos convenha, pode se direcionar para coisas negativas, ruins, etc., porque a mente não escolhe o que é bom e o que é ruim, ela executa o que lá está programado. Então, se essa força mental está canalizada para o negativo, o resultado vai ser negativo. Então, em parapsicologia clínica, nós buscamos canalizar esse potencial de uma forma positiva, por isso também é tida como a ciência da mente, porque vai trabalhar questões da mente humana. E nesse contexto, Wilson, paranormalidade também é objeto de estudo da parapsicologia, né? Então, situações que envolvem fenômenos mais extraordinários de possessões, de incorporações, levitações, sonhos pré-cognitivos, tudo isso também pode ser tratado olhando para a parapsicologia clínica, não é? Sim, porque esses fenômenos paranormais extraordinários, que chamam muito a atenção, é uma prova maior ainda de que é um potencial mental que é utilizado para isto. Não é dor sobrenatural, não é o além que faz levitar objetos, que ateia fogo em cortinas e não sei mais o que, essas coisas estranhas, esquisitas que você já viu em filme e televisão por aí. Para a psicologia, comprovadamente, isto é obra da mente humana em estado de um sentimento de perturbação extremo, dessa energia canalizada de uma forma a como que pedir socorro diante de uma situação de muito sofrimento. Ameaça sobre a sua sobrevivência, geralmente é adolescente, que vive uma situação extrema de fome, miséria, espancamento, pais que brigam, enfim, uma vida ameaçada. O subconsciente dessa criatura desenvolve fenômenos paranormais como que num grito de socorro. Interessante, né? Mas daí, no caso, a parapsicologia trabalha só esses tipos de situações? Fala para nós, Wilson, que outras situações que então se pode tratar com a parapsicologia clínica? Inscreva-se no canal, porque esse assunto eu sei que é muito interessante para nós e para vocês, então inscreva-se lá que é muito importante para nós. Então assim, primeiro que essa paranormalidade, esse potencial, é visto agora não como um problema, mas como um grande potencial mental, certo? Começa por aí. E aí vai se buscar canalizar esse potencial mental imenso para resultados paranormais no cotidiano, de ter uma saúde acima da média, ter felicidade acima da média, ter sucesso, prosperidade, boas relações acima do normal, portanto paranormais. No fundo tudo isso é a normalidade, né? Mas como nós não temos esse alcance com tanta facilidade, chega a ser considerado como além do normal. É nessa direção que nós buscamos canalizar esse potencial mental, então, para obter os resultados na nossa vida. Ok. E de outras situações, Wilson, que não necessariamente envolvam a paranormalidade, né? Que outras situações que envolvem a vida das pessoas que a parapsicologia trata? Depressão,
angústias, ansiedade, dificuldade de relacionamento, pânicos, tudo aquilo que envolve emoções de sofrimento é objeto de estudo e de trabalho da parapsicologia clínica. Né? Ótimo. Tá? Situações que envolvam doenças físicas também? Também porque o físico depende do emocional. É o emocional, angústia, tristeza, depressão, que fragiliza o sistema imunológico muitas vezes. A defesa interna do nosso corpo depende do sistema imunológico. Quando se vive uma vida estressada, angustiada, tensa e tudo mais, toda a produção bioquímica do organismo é voltada para o fora, para o que está além da gente, e desvanece este mundo interior, essa proteção. A imunoglobulina, por exemplo, que é uma produção que vai atacar, vai proteger o organismo contra vírus, bactérias, etc. Se não tem esse combate a vírus, bactérias, próprio vírus de câncer, próprias células cancerígenas, por exemplo, vai poder adquirir doenças porque está muito estressado, muito voltado para fora. Então, o corpo depende do mental. Ok? Então, a gente pode aí dizer que a parapsicologia trabalha esse contexto completo, né? Envolvendo problemas psíquicas, emocionais e também físicas, porque sempre há uma relação. Nós somos um todo, na verdade, somos corpo, somos mente, somos esse entorno, e que as emoções, então, têm aí um papel essencial, uma força, né? Uma importância muito grande nesse movimento que vai interferir, influenciar na saúde física, saúde mental, saúde emocional do nosso contexto, não é verdade? Claro, porque quando você está feliz, contente, bem-sucedido, realizado, todo o teu organismo, todos os seus sistemas internos e externos funcionam muito bem. Então você vai ter saúde, na palavra, né? Porque o teu todo, o seu todo, e especialmente o emocional, está equilibrado, está funcionando bem e assim por diante. Então, os outros resultados também são consequência do mental, basicamente. Né? É assim, não é não? Sim. E agora vamos falar um pouquinho para o nosso ouvinte, nosso público, como que a parapsicologia trabalha isso tudo, Wilson? O que envolve, que técnicas, como é que funciona esse trabalho terapêutico envolvendo a parapsicologia clínica? Primeiramente, nós temos profissionais muito bem preparados. Pelo IPAX Curitiba, nós formamos profissionais de grandíssimo nível. Não? Então, os passos primeiros coletar as informações do cliente que está aí na sua frente, a história dele, vida intrauterina, nascimento, infância, enfim, onde se estrutura a personalidade. Nossa personalidade se estrutura basicamente até os 6 anos, mas mais fortemente do nascimento para trás. Então é lá que nós temos que trabalhar, ver o que tem lá programado no subconsciente desta criatura, que responde agora na adultez. Não é? Então levante esses dados, informa seu cliente como é que tudo funciona, como o funcionamento, como é que se estrutura a personalidade, para que a pessoa se conheça, saiba da sua história. Ou seja, então aqui a gente vê todo um processo de autoconhecimento amplo, profundo, que está relacionado às primeiras sessões terapêuticas, né? Em que a pessoa, sim, precisamos saber da história da pessoa. Todos esses momentos, essas fases da vida da pessoa que envolvem principalmente ameaças, situações traumáticas que vão programar aí a mente subconsciente e que então vão resultar em situações das mais variadas, como já trouxemos, e falando novamente, de relacionamentos difíceis, de não conseguir se relacionar, às vezes não conseguir nem atrair um namorado, uma namorada, ou um companheiro de vida, né? Assim como depressão, como ansiedade, angústia, né? E as mais diversas dificuldades que envolvem aí a vida das pessoas, não é? Além do autoconhecimento, Wilson, o que mais que assim bem presente nas sessões terapêuticas aí da parapsicologia clínica, das primeiras sessões principalmente? Então, a partir desse autoconhecimento, porque se a gente não conhece como algo funciona, como é que a gente vai consertar aquilo que não funciona direito? Então, a partir disso, vai-se então para a parte clínica, provavelmente, que é
usar de técnicas, métodos, ferramentas para trabalhar a causa básica do problema. Né? E quais são as técnicas muito utilizadas? A hipnose, a regressão de memória, quando ocorre a hipnoterapia, a hipnose mais terapia, que é quando com essas ferramentas se vai na causa do problema. Tudo tem um nascedor, nunca nada veio assim do nada, foi azar, nunca. Tem uma estrutura mental, subconsciente, como já dissemos, lá da vida intrauterina, nascimento e infância, que causam todos os diversos tipos de sofrimentos. Então precisa ir na causa, e o que leva o parapsicólogo à causa do problema é a hipnose e a regressão de memória. Lá no campo de atuação do parapsicólogo é no subconsciente, não é no consciente. O consciente sim, para a compreensão. Mas se não trabalhar no campo onde está o problema, não vai ter solução. Que é lá no subconsciente e reorganizar essa estrutura, reprogramar aquilo que é traumático para que a pessoa possa registrar aquilo que está além do traumático. A verdade toda e de fato leva a pessoa a superar uma situação traumática. Sim. Né? E é interessante observar que para se chegar nessa fase da hipnoterapia, essas fases anteriores que envolvem o autoconhecimento, né, o explorar a história e com os fundamentos da parapsicologia que vão ajudar a pessoa na compreensão já de muitas situações, né? As compreensões que envolvem ela já poder lidar com a situação de uma maneira profunda, observando as causas, primeiramente, né, as causas que levam de maneira conversacional, para que tudo isso tenha um impacto e uma eficácia na hipnoterapia, né? Ou seja, o parapsicólogo não atua apenas como hipnoterapeuta, né? A hipnoterapia é uma técnica incrível, extraordinária, que ela acompanha o processo de autoconhecimento, de compreensão e que vai possivelmente determinar, fechar essa compreensão e consequente a resolução da situação. Não é dessa forma? Perfeito, perfeito. É um todo, é um conjunto, não são pequenas partes, é um conjunto de fatores, informações, etc., que vão fazer com que a pessoa, a partir do autoconhecimento, ela possa responder melhor depois na hipnoterapia. Não é? Não é interessante? Então, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar, curta, né, o nosso canal e assim nós traremos mais conteúdos bem importantes. E no próximo episódio nós vamos falar sobre um caso clínico muito interessante que você vai poder entender esse processo de uma forma um pouco mais detalhada, inteira, né, para entender essa parapsicologia clínica, esse funcionamento como um todo, né, Jesus? E se você estiver interessado em conhecer mais parapsicologia, busque informações junto ao IPAXI, né, para que você entenda mais profundamente. Quem sabe venha se tornar também um parapsicólogo clínico, não? E o próprio curso em si vai transformar o aluno, ele é o próprio laboratório, se aperfeiçoa, se conhece, se desenvolve e poder vir a ser, inclusive, um hipnoterapeuta. Ou não, né? Ou não, né? Nesse caso, não seja seu interesse também, tem um curso voltado para o autoconhecimento, esse autoconhecimento amplo, profundo, né? Para ir compreendendo mais a sua história e se libertando de tudo isso. Isso, e viver uma vida muito melhor, muito mais tranquila, segura, confiante e tudo mais, tá bom? Então, você é nosso convidado para o próximo episódio. Até lá! Até breve!